Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está nos assistindo agora e até mesmo depois, sejam bem-vindos ao nosso programa Pode Falar Psi. É um programa que foi desenvolvido com a ideia de propagar a psicologia com conteúdos riquíssimos e apresentados de forma clara, simples e objetiva. E é claro, para você cuidar da sua saúde mental e procurar um profissional da área se necessário for. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga clínica, Mônica Cassetari, atuo há 17 anos na área aqui na cidade de Cacoal, Errolim de Moura, no estado de Rondônia. Como vocês sabem, estamos em outubro, que é o mês da campanha Outubro Rosa, que é o mês de prevenção ao câncer de mama. Mas quero deixar um alerta aqui que não só o câncer de mama, mas qualquer outro tipo de câncer, quanto que é importante a gente cuidar, nos perceber e cuidar da nossa saúde, do nosso organismo. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais afeta o sexo feminino e é o maior índice de comorbidades de doenças psiquiátricas. E para falar sobre psicologia no tratamento e até mesmo no diagnóstico ao câncer, nós vamos conversar hoje com a nossa psicóloga Valdineia Benvenuti. Val, seja bem-vinda ao nosso primeiro programa do Pode Falar Psi. Estou muito feliz por você ter aceito esse convite. A Val, ela é psicóloga clínica e hospitalar, ela trabalha no Hospital Daniel Comboni, aqui mesmo de Cacoal. A Val é especialista em oncologia multiprofissional, psicologia clínica em terapia cognitiva comportamental e metodologia didática do ensino superior. Val, pode ficar à vontade, fale um pouquinho de você, se apresentar o seu trabalho. E aí nós vamos falar sobre o papel da psicologia no tratamento do câncer e até mesmo para a chegada desse diagnóstico. E aí, se apresentando, depois eu quero saber como que o câncer afeta a saúde mental. Pode se apresentar, Val. Que prazer, Mônica, primeiramente, né? E a responsabilidade, né, de inaugurar o seu programa, né, podcast, Pode Falar Psi. Como você já disse, né, meu nome é Valdineia Benvenuti, atuo na psicologia há 12 anos, né? Na oncologia já faz 11 anos que eu atuo, na clínica 12 anos e na parte educacional, né, eu atuei também por alguns anos lecionando e atendendo como psicóloga também, né, na faculdade. Mas atualmente eu estou na clínica e no hospital, né, no centro de oncologia, trabalhando dando suporte psicológico, fazendo acompanhamento psicológico com as pessoas, né, que são diagnosticadas com câncer e também o apoio familiar, né, que é todo um acompanhamento em conjunto, né, e como você mesmo disse, né, a psicologia na oncologia multiprofissional, juntamente com toda a equipe, a gente faz esse trabalho. Você me perguntou como que afeta a saúde mental, né? Como que o câncer afeta a saúde mental? Falando assim, especificamente, né, já que nós estamos no Outubro Rosa, quando a mulher pega um diagnóstico de câncer, por exemplo, de mama, não tem só o câncer de mama, né, mas falando no Outubro Rosa, por ser uma doença que vem carregada de estigma, então, o primeiro impacto dela é o diagnóstico, isso é fato, né? O primeiro impacto já vem aquele turbilhão de pensamentos, né? Eu vou morrer, o que vai acontecer comigo agora, né? E já pela história do câncer mesmo, já é uma questão, né, evolutiva esses pensamentos, porque lá na época dos primórdios, 2500 antes de Cristo, né, já era considerada uma doença maligna, né? Eles nem falavam o câncer, não falavam nome. Falava era uma massa em forma de caranguejo, né? E ainda tinha toda aquela história questão religiosa também, que quem tinha câncer é porque
tinha feito muitas maldades e era uma forma de castigo, né? De castigo para se regenerar, para ser perdoado. Então, tem todos esses estigmas, né? E vem desde essa época. Hoje, atualmente, nós, em 2023, ainda se carrega, né? Não, claro, tão assim, nesses pensamentos, né, de castigo e tudo mais, apesar que tem algumas mulheres que acham que estão sendo castigadas, mas o que afeta? Mais essa questão, eu vou morrer, como que eu vou ficar, porque afeta a feminilidade da mulher, né? Porque os seios, o cabelo, né? Vou ter que fazer a retirada da mama, né? Afeta toda a sexualidade da mulher, né? E também altera a autoimagem da mulher, né? E mesmo que é o direito da mulher, né? Fazer essa retirada da mama e já fazer a reconstrução. A gente sabe que é direito dela, está na lei, no SUS que é direito, mas nós sabemos que na prática não acontece bem assim. Essa mulher que tem o privilégio de retirar a mama e já sair com a reconstrução, quando ela chega na casa dela, ou ela sai do hospital, que ela se olha no espelho, ela não vê a cara da doença, né? Ela vê a mama dela ali. Ela sabe que ela passou por todo aquele processo de cirurgia e tudo mais, aquele impacto inicial, mas ela não vê a cara da doença. Mas a maioria das mulheres, não é isso que acontece. Elas chegam, né, às vezes, mutiladas, né, com a cicatriz. Então, quando elas se olham, elas veem a cara da doença ali, no corpo. Né? Aí vem a parte da quimioterapia, né, que a maioria cai o cabelo, né, e para a mulher é muito impactante perder esse cabelo, que também faz parte da feminilidade da mulher. Do homem cai também, mas ele não sofre tanto quanto a mulher. Então, tudo isso gera um impacto muito grande que afeta a saúde mental, porque ela pensa não só nela, mas todos que estão em volta, as pessoas do trabalho, é o próprio parceiro, né, ou parceira, né? Os amigos, ela começa a se isolar, não quer aparecer, então isso impacta a saúde mental da mulher. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele prevê que até 2025 nós teremos 704, estava pesquisando aqui, 704 mil novos casos no Brasil até 2025. E aí eu queria falar com você um pouquinho sobre a importância das campanhas, né? Que nem nós estamos no Outubro Rosa, novembro será Novembro Azul, nós temos o Agosto Lilás também, falando todas as campanhas que envolvem a sociedade, que envolvem a saúde. Então, qual que é a importância e o que a psicologia contribui também quando surgem essas campanhas? Então, as campanhas, elas são de grande importância, de grande relevância, né? Porque você se prevenir não vai evitar de você ter um câncer, né? Mas você vai descobrir na parte inicial, né? Então, o que acontece, quem não se adequa, não participa das campanhas, é que quando descobre, já está numa fase tardia, né? Uma doença que poderia ser totalmente curativa, já não tem mais cura. Então, não é que você, se prevenindo, participando de campanha, você não vai ter câncer. Se tiver o câncer ali, você vai descobrir. Por exemplo, uma forma de prevenção que é muito barata e que todo mundo pode fazer é o autoexame, o autotoque em casa, né? Então, como que se faz? A melhor época de se fazer é 10 dias antes da menstruação ou 10 dias após, né? E de preferência no chuveiro, né? A gente coloca a mãozinha assim, né? E por que no chuveiro? Porque você vai estar passando o sabonete, aí vai deslizando. Aí fez todo o autotoque, não só na mama, mas nas axilas também, né? Porque tem muitos nódulos que aparecem nas axilas e não na mama. Então, fez o autotoque, eu não tenho nada hoje. Fez amanhã? Não tenho nada. Fez diariamente não, né? 10 dias antes da menstruação, 10 dias depois. Vai fazendo, de repente, vai chegar um dia que, se você for ter câncer, você vai achar, opa, agora eu achei. Agora tem
um nódulo, um carocinho aqui, agora eu tenho que ver que é isso, que eu não tinha isso, né? E aí o que essa pessoa vai fazer? Vai procurar já ou um ginecologista ou um mastologista, né? Se puder já ir no mastologista, vai, ou no ginecologista. Então, essa é a importância da campanha, porque o câncer, ele é multifatorial, né? Tem vários fatores que podem desencadear o câncer. E eu costumo dizer que o fator mais relevante de se ter câncer é ser mulher. A partir do momento que você é mulher, você é sujeita a ter um câncer. Homem tem câncer de mama? Tem. Mas para 100 mulheres, 1 tem câncer de mama e 99 é mulher, né? Então, o fator mais relevante é ser mulher. Você ser mulher, você é sujeito. Principalmente antes era após os 50. Agora, hoje em dia, está tendo muita incidência, muitos índices de câncer com 40 anos, 30 e poucos anos. Ou até mais novos, né? Até mais novos, tá? Então, é muito importante. E não só o autoexame, né? Mas essa é a forma mais barata de você se prevenir. E, né, sempre ir uma vez ao ano no médico, né? Se você tem acima de 40 anos, fazer mamografia, ultrassom, né? Sempre participar das campanhas, porque a prevenção salva vidas. Exato, exato. Você falou um pouquinho sobre a sua atuação profissional e até mesmo lá no hospital, né, que está aí esses 11 anos já completando. Eu queria que você pudesse compartilhar como a pessoa ela chega, ela já está com o diagnóstico, ou já acontece casos também de ela estar investigando e já passa pela psicologia ali com você? Ah, sim. A maioria das pessoas que passam comigo, elas já estão com o diagnóstico, já chegam com o diagnóstico. Lá também agora tem a investigação. Antes já era direto com o diagnóstico, agora não, né? Como eles atendem particular também, aí, né? Eu quero fazer uma consulta com o oncologista, né? Qualquer pessoa pode ir lá e fazer uma consulta. Então existe essa parte de investigação também. Mas a parte da psicologia mesmo, eu posso atender também, né? Em tempo de investigação. Mas a maioria mesmo já chegam com o diagnóstico, já passou, fez todos os trâmites, né, com os oncologistas, médicos, exames, biópsia, aí já chegam com o diagnóstico para mim. Sobre o estigma, né, em relação a estar com câncer ou até mesmo investigar para chegar num diagnóstico, nós sabemos que é um tabu. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes e estávamos falando sobre a correria do dia a dia, né? Então, o quanto que é importante parar e se observar, cuidar mesmo de si, né? Ter esse hábito de se olhar mais, que é importante. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse diagnóstico em si, quando a pessoa recebe. Qual que é mais assim falado em relação quando a pessoa chega no consultório, lá no hospital com você, e ela está com esse diagnóstico recentemente? Como que a psicologia pode acolher e abordar no primeiro momento? Então, Mônica, quando as pessoas chegam, principalmente as mulheres, né, falando do câncer de mama, não só o câncer de mama, elas chegam assim, como se diz no senso comum, sem chão, né? Não sabe por onde começar, o que vão fazer. E aí percebe-se que existe muito mito na cabeça dessa mulher, né? Elas ouvem talvez relatos de outras pessoas, né, que tiveram câncer, e que nós sabemos que cada pessoa reage de uma maneira. Às vezes é o mesmo câncer, mas o organismo é diferente. Cada paciente tem o seu protocolo, né? Não é uma receita de bolo, né? É assim, né? Não, cada paciente vai reagir de uma maneira, né? Ao próprio tratamento mesmo, né? Então, a equipe de médico ali, eles vão fazendo, né, as avaliações clínicas, traçando o melhor protocolo de tratamento para aquela pessoa. E elas chegam assim com muitas fantasias na cabeça, talvez por ter ouvido relatos de pessoas que não foram tão favoráveis os prognósticos, né? E houve sempre a parte mais negativa, então elas não conseguem. E às vezes, né, não é que elas saem do consultório médico sem ouvir a parte
positiva, né, da parte do prognóstico bom, mas elas estão em fase de choque e elas não conseguem absorver. Aí, na sala da psicologia, que a gente faz? A gente deixa, né, essa pessoa se expressar, né, falar de todas as suas angústias, de todas as suas crenças, que ela acha que vai acontecer, o que ela acha que vai ser. Depois, nós fazemos aquele trabalho de psicoeducação, né? Falamos um pouco sobre o tratamento, né? O que a gente sabe, o que a gente não sabe a gente orienta a perguntar para o oncologista, né? Tirar todas as dúvidas, não ir para casa com dúvida. E depois a gente faz aquela psicoeducação sobre a parte mental mesmo, né? Dos processos. Porque a mulher, quando ela pega um diagnóstico de câncer, automaticamente ela já entra no processo de luto, né? E aí vem aquelas fases, né? Que a Elizabeth Kubler-Ross fala tão bem, né? Que as fases do luto, que é a negação, a barganha, a revolta, a depressão e até a aceitação. Então, a gente vai trabalhando todas essas fases e psicoeducando, para ela saber o que está acontecendo com ela. Que é natural ela estar sentindo aquilo, né? Que ela não é diferente de todo mundo, né? Ela tem a particularidade dela, mas que tudo aquilo que ela está sentindo tem uma explicação científica pelo que ela está passando. Aí entra muitas pacientes assim na sala da psicologia que elas não querem fazer porque estão com aquelas crenças que vai acontecer isso, eu vou sofrer e não vai adiantar, né? Eu não vou ter cura, eu não vou conseguir, né? E depois dos atendimentos elas começam a ressignificar todo aquele sofrimento que é sofrido, porque o câncer dói fisicamente e dói psicologicamente, sim, dói e dói muito, né? Mas elas começam a ressignificar e traçar um outro projeto de vida para elas. É interessante essa questão da dor, né? E compartilhar isso, né? Falar um pouquinho também sobre o protocolo do hospital em relação à quimioterapia. Eu tive o privilégio de conhecer a Val, que eu fiz um trabalho voluntário lá no hospital, acho que uns 2 meses, né, Val? Pouquíssimo tempo, 2, 3 meses, e onde eu te conheci. E nós percebemos ali, no tempo da quimioterapia, quanto que a ansiedade ela flui na sala ali, né? Então, seria interessante dizer como que é o protocolo do tratamento, a quimioterapia, como que acontece e como que a psicologia ela pode intervir até mesmo para diminuir os sintomas da ansiedade ali no momento da quimio. Então, como você mesmo presenciou, que tem muita ansiedade ali nos pacientes que estão em quimioterapia, o que acontece? Quanto menos informações eles sabem, mais ansiosos eles ficam, né? Às vezes, por muitas questões, a família não quer relatar realmente o que está acontecendo. A gente tem paciente lá que faz tratamento, é um centro de oncologia, só trata câncer e eles falam que eles não têm câncer, porque a família, né, se opõe, não quer, acha que vai piorar o quadro, se souber. Então, eles ficam mais ansiosos. Então, nessa parte, quando eu vejo algum caso assim, eu chamo a família, né, converso com a família, né, para falar para o paciente o que está acontecendo, porque a princípio ele vai ter aquele impacto, talvez realmente ele vai ficar mais deprimido, sim, nos primeiros dias, se ele sabe, mas com o passar, porque tudo é fase, né, Mônica? Tudo são fases, nada dura para sempre, você não fica deprimido para sempre, você não fica eufórico para sempre, entendeu? Só que passando essa fase, ele vai se ressignificar, ele vai enfrentar melhor o tratamento, ele vai valorizar mais o tratamento, porque tem família que relata, ele não quer tomar o remédio, ele não toma água, mas ele nem sabe da importância para ele o que é aquilo, né? E às vezes eles escutam a família falando baixinho, chegou perto, muda de assunto. Tudo isso gera ansiedade, porque a pessoa não sabe. Então, é melhor eles sofrer o impacto ali no início e ficar alguns dias deprimido, sim, mas depois voltar mais revigorado e ter o direito de escolha. Eu quero, eu não quero, né? A não ser quando é um paciente inconsciente, que não tem mais ciência do que está acontecendo, mas se tem, ele tem o direito de saber.
Ele tem o direito de escolher o que eu quero para mim, entendeu? E isso, o que acontece? Vai diminuir aquela ansiedade. É igual a analogia da pia com louça suja. Você já ouviu essa analogia? Né? A pia está cheia de louça e te deixa ansiosa, mas você não lava. Você deita no sofá e vai assistir televisão. Aí no outro dia você está ansiosa porque sua pia está cheia de louça. Mais cheia de louça. O que você tem que fazer? Vai lá, lava tudo limpinho, acabou a ansiedade. Né? Então, o paciente ele vai sofrer no início, mas ele vai ter a chance de fazer o que ele quer fazer. Eu quero, eu não quero, né? Eu sei o que está acontecendo comigo, eu sei que o meu cabelo vai cair, eu sei que está doendo o meu estômago, não é uma úlcera, é um câncer, né? E eu tenho que seguir corretamente a prescrição médica, passar pelo psicólogo para me elaborar tudo isso que está acontecendo, e a ansiedade dele vai diminuindo, né? Talvez não acabe total, né? Porque a gente sempre tem uma ansiedade, mas é diferente da ansiedade patológica, né? A gente tem que ter a nossa ansiedade que é adaptativa, né? É diferente da patológica. Então é isso que o papel da psicologia faz, né? Orientar essa família, né? Para se reunir com o paciente e sempre deixar ele a par do que está acontecendo com ele. História é muito comum mesmo, esse jogo de silêncio, né, que nós chamamos, que a família, com o intuito mesmo de preservar, né, de proteger o familiar, ele acaba escondendo as informações, né? Então fala para o médico ou até mesmo psicólogo, olha, não fala a respeito disso com ela, porque ela não pode saber, porque senão ela vai ficar triste. E aí é importante nós, enquanto ali o profissional da área, orientar para que é importante falar a respeito dessa dor, né? Essa tristeza, ela precisa ser trazida e até mesmo validada, né? Que você colocou assim, que também infelizmente eu digo que é muito comum acontecer, às vezes uma dor no corpo, né, pode ser um sinal. É claro que a gente não está falando aqui que se você sentir dor no estômago é porque você vai estar com câncer do estômago, não é isso. Mas realmente está sentindo algo, vá procurar esse médico. Por quê? É comum a pessoa sente alguma coisa e aí um familiar ou alguém que está próximo fala assim, não, isso não é nada, ou isso é frescura. Ou como a gente estava conversando antes também, né? A pessoa está no tratamento, ela não quer tomar uma água, não quer se alimentar e o familiar vai criticar, vai cobrar mais, porque tem que se alimentar, tem que fazer o tratamento certo. Então, respeitar esse tempo da pessoa também é muito importante, né? Invalidar, né, o que a pessoa está sentindo. Exato. Não pode... E também esse tempo, né, que quando você estava colocando assim, de que ela precisa retomar a vida, né, e enxergar que ela não é um câncer, né? A gente tem que, enquanto psicólogo, fortalecer esse fortalecer o ego da pessoa, no sentido para ela dar continuidade naquilo que ela estava fazendo antes. E aí, pensando na mulher, nesse papel que já é da natureza de cuidar dos outros, a gente onde acaba deixando de lado o seu autocuidado, né? E aí, como orientar a família, orientar até mesmo os relacionamentos interpessoais, de como chegar, de como estar ali mais presente da pessoa, né, que está com câncer. Como que a psicologia pode contribuir nisso? Então, a gente sempre orienta, como você falou assim, a pessoa não é o câncer, né? O câncer é a doença, ela é uma pessoa, ela está passando pelo câncer. Não pode focar só na doença, porque senão o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai ficar mais depressivo. Nada pode, né? Mais comorbidades vão surgir e as dores vão se potencializar, porque muitas vezes nem é da doença, né? É emocional, né? Então, né? Aí são até taxadas de poliqueixosas porque sentem muitas dores e às vezes é emocional, né? De tanta cobrança que existe, né? Então a gente orienta sempre assim, não precisa se falar o tempo inteiro da doença, né? Tá numa reunião em casa de família, no dia a dia, os assuntos que sejam como se a doença não existisse, né? É como se não tivesse aquela doença ali, né?
falar de coisas aleatórias, o que se falava antes. Se o paciente, né, insistir em falar, você deixar ele falar, você ouvir, né? Ouvir, nunca ficar falando assim, mas isso vai passar logo, você vai conseguir, vai passar rápido, porque para quem está vivenciando, é uma eternidade aquilo. Aquele passar rápido não existe, porque ele está vivenciando. Então, a gente acolhe, a gente ouve. É a mesma coisa uma pessoa que está em luto. Perde alguém, né, um ente querido, ele repete, e você ouve, né? A mesma coisa com pessoas idosas, eles não têm a mania de repetir histórias, você ouve, você não fica falando assim, você já me contou isso, você já me contou isso. E com a família, a mesma coisa, né? Não ficar só, o assunto ser só câncer, né, com a pessoa foi assim, sobre câncer. Não, né? Fale outras coisas, converse outras coisas. Se o paciente quiser falar sobre aquilo, aí sim, né? Senão, não ficar perguntando, né? Falando sobre câncer, outras histórias. É isso que a gente orienta para a família, não é? Qual é a importância dessa rede de apoio no tratamento do câncer, Val? A rede de apoio é fundamental. É assim, de uma importância única. A mulher que tem uma rede de apoio, né, satisfatória para ela, né, porque tem muita gente que tem rede de apoio, mas não é satisfatório, né? Então, essa mulher que tem essa rede de apoio que é satisfatório, é assim, a evolução dela no tratamento, mesmo sendo curativo ou não, mesmo sendo só um tratamento paliativo. O humor dela é outro, a tolerância dela é outra, menos irritabilidade, né? Ela tem mais valorização nos momentos que ela está vivendo, porque ela não sente que ela está sozinha, né? Ela sente que ela é querida, que ela é amada, que ela faz a diferença, né? Então, a rede de apoio é a equipe hospitalar, a família, né? Amigos, e também é muito importante aquela mulher que se insere nessas redes de apoio, nesses grupos terapêuticos, né? Porque aqui em Cacoal mesmo tem alguns grupos terapêuticos, né? Tem a Unidas Venceremos, lá em Ji-Paraná, se não me engano, tem as Mulheres de Lenço. Em Rolim de Moura, as Mulheres de Lenço? Para mim que era Ji-Paraná. Então, Paraná tem também. É que a assistente social falou para mim que era de lá, mas existe, né? E são maravilhosas, sim. né? E aí é muito importante, porque nesses grupos de apoio, elas vão olhar uma para a outra e eu vi o depoimento e elas vão sentir, poxa, essa mulher sabe o que eu estou sentindo, essa mulher sabe o que eu vivenciei, porque ela também vivenciou, né? E aí, então a rede de apoio engloba tudo, as sessões de psicologia, né, que vai dar suporte de enfrentamento para essa mulher, né, estratégia de enfrentamento, a família, a equipe e esses grupos de mulheres que fazem esses grupos terapêuticos mesmo, entre elas, né? Então, é muito importante. Em relação sobre os amigos, né, esses relacionamentos interpessoais, seja um namorado, ou a rede de trabalho, um vizinho, como que essa pessoa pode chegar e querer ajudar ou até mesmo compartilhar algo para que realmente evolua no tratamento, né? O que a gente pode falar para contribuir para os relacionamentos interpessoais? Então, nesses relacionamentos interpessoais, como a gente falamos lá atrás, né? É necessário que não seja invasivo, que não seja o tempo inteiro, mas pode oferecer um suporte, né? Aí até aquele jogo de empatia, né? De ter sensibilidade com o outro, né? De chegar, olha, fulano, né? No que você precisar, eu estou aqui, eu estou aqui sempre, eu não fico falando o tempo todo para você não se sentir invadida, mas eu estou aqui para te ajudar. O que for preciso, você me procure, né? Ou sempre eu vou estar aqui, entende? Sem ser invasivo, sem ficar tocando tanto, mas
se demonstrar que está ali. Se precisar, eu estou disponível, né? E se precisar, a pessoa tem que estar disponível mesmo, né? Não é só falar. Então Sim, tem que passar isso, né? exato. Tem que passar isso para a pessoa, essa confiança, essa segurança, que se realmente eu precisar, não foi só palavras, ele vai estar disponível mesmo, né? E o câncer e gênero? Vamos falar um pouquinho também sobre quando o homem, né, tem esse diagnóstico do câncer, quando o homem está em tratamento, porque nós sabemos que também há um tabu do homem cuidar da sua saúde, ele se observar, perceber o próprio corpo. E também que o homem não pode sofrer, o homem não pode chorar, o homem tem que ser forte. Como que a psicologia vai norteá-lo, né, e até mesmo auxiliar nesse processo? Então, o homem ele já é um pouquinho mais difícil, né, para ele procurar. Por isso que tem mais índice de mulheres em tratamento do que homem. Porque o homem, quando eles chegam a procurar um tratamento médico, já está mais avançado. É mais difícil ver no início, né? Eles são... E a maior demanda que tem, assim, quando é homem, eles se sentem muito fragilizados, porque geralmente eles são o esteio da casa, né? A parte provedora, né? Que precisa estar ali, mantendo a casa. Então, isso é bem devastador para o homem, né? Ele se sente, assim, aquele choque, aquele impacto. E agora, né? O que eu vou fazer? Né? Então, e tem essa parte mesmo. Eu não posso sofrer, eu não posso chorar, que isso aí já vem, né, da nossa sociedade patriarcal, da cultura, né, que o homem não pode chorar. Hoje em dia, está se quebrando um pouco mais isso, né? Eles estão se expressando mais, tanto é que nas campanhas de Novembro Azul, tem muitos homens. Antes a gente não via essas coisas, agora é muitos mesmo, né? Então estão se conscientizando mais, talvez as informações, as divulgações, né? A mídia que sempre está batendo nesse assunto, né? Então está ficando mais flexível, né? Mas a gente ainda encontra, né, pacientes que acham que não pode, né, sofrer, que não pode chorar, né? E aí a psicologia... Fazer determinados exames isso, também, né? Tem aquele machismo, né? E aí a psicologia vai trabalhar com esse indivíduo, né? Que ele é um ser humano, né? Que antes de tudo, dele ser homem, ele é uma pessoa, que ele precisa estar bem para ele cuidar da família dele, né? Que ele tem que se cuidar também, que a vida dele é importante, né? Se ele não cuidar, ele não vai poder executar as tarefas deles, né? Que eles tanto sofrem, né? Principalmente os pais de família, que é o que mais sofre, porque não posso trabalhar, e agora como que eu vou fazer, né? Então a gente trabalha bastante com eles nesse sentido, com eles. Eu sei que você já falou, né, a respeito, mas falar um pouquinho sobre as crenças, né? Que quando falamos em câncer, a pessoa automaticamente já pensa em morte, né? Então, como que a gente pode quebrar esse tabu e realmente a pessoa procurar um médico quando necessário e se observar, né? Se cuidar? Então, antigamente essas crenças eram mais enraizadas, né? Hoje em dia, então, a gente trabalha com eles e para eles procurar, e a gente diz, o câncer, ele é uma doença grave como qualquer outra doença, né? Se você tem um problema no rim, é uma doença grave. Se você é hipertenso, você não toma remédio, também é uma doença grave, né? Se você tem problema cardiológico, também é uma doença grave. Por que o câncer, sendo grave, você não vai, né, se cuidar, você não vai tratar? Porque o câncer, eles vê como uma sentença de morte por essa cultura lá do passado, né? Estou com câncer, não tem mais jeito, né? Como era o HIV antigamente. Estou com HIV, não tem mais jeito. A gente sabe que hoje a pessoa pode ter HIV que vive, toma os coquetéis, os remédios e vive tranquilamente, né? O câncer é a mesma coisa. Então a gente trabalha, olha, é uma doença que não é fácil, mas se você não cuidar, ela vai evoluir. Aí realmente vai ser, né? Vai se chegar ao óbito, né?
Então, mas você cuidando, não, você vive anos, pode ser curativo ou não, né? E se não for curativo, você vai ter melhor qualidade de vida, né? É como uma pessoa que tem diabetes, que é hipertensa, talvez não tem cura, mas ela vai viver com qualidade de vida, né? Então, a gente trabalha essas crenças assim, com os pacientes. Eu acho que a gente já conversou um pouquinho aqui, aí eu queria que você pudesse compartilhar toda a sua vivência em relação a esses 11 anos que está no hospital, alguns casos assim que mais te marcou, né? O que você pode falar sobre isso? Então, Mônica, teve muitos casos, né, que me marcaram, né, no hospital, né, mas 2 que eu guardo, assim, um foi numa escola, que não vem o caso falar aqui, né, que eu trabalhava na escola, e o outro do hospital, é que a parte da empatia mesmo, para você tratar o paciente. Certa vez, eu cheguei no hospital bem de manhã, e aí tinha um rapaz jovem, uns 24 anos, lá na recepção. E aí eu vi ele lá em pé, mas eu não sabia por que ele estava em pé, né? Achei que ele estava em pé porque ele queria estar em pé, tinha bastante cadeiras. E aí ele passou comigo umas 9 horas da manhã, né? Eu cheguei 8, ele passou comigo umas 9. E aí quando ele entrou lá na sala, o irmão dele entrou também. Só que o irmão dele estava mais choroso do que ele, que era o paciente, né? Estava mais impactado do que ele. Aí eu falei para ele, né, pro paciente, senta, né? Aí ele falou assim, eu não posso sentar. Daí eu falei assim, por quê? Ele estava com um câncer tão avançado já no intestino que ele não suportava nem sentar, né? Porque sentia muita dor, muita dor. Tanto é que ele tinha que fazer um exame em Vilhena, eles demoravam 3, 4 horas para chegar em Vilhena, que tinha que estar parando, porque ele ia deitado de bruços e parando tanta dor. E aí o que eu fiz? Eu me levantei da minha cadeira e fiquei em pé, né? Eu falei assim, olha, se você não pode sentar, eu também não vou ficar sentado, vou te atender em pé. E fiquei ali, né? Atendi ele uns 40 minutos em pé. E aí ficou marcado para a próxima semana, um retorno comigo. Só que nesse meio tempo, nessa semana, ele ia fazer a cirurgia, né? Não, ficou marcado para 10 dias depois. Aí nesse meio tempo ele ia fazer a cirurgia de intestino. E dessa cirurgia ele não saiu vivo. Então isso me impactou muito, quando eu fiquei sabendo, né, que ele tinha falecido. E ele era um rapaz assim, tão alegre, né, tão bem-humorado. Talvez ele não sabia da gravidade ou estava negando, né, aquela gravidade toda. E isso me impactou bastante, né, uma pessoa tão jovem, alegre, falante. Eu atendi ele em pé durante, né, que eu vejo isso como uma empatia com o paciente, né. Fiquei em pé ali também, falando com ele. E aí isso me fez pensar bastante, né? Aí eu lembro que nesse dia eu cheguei em casa, aí fui direto no quarto do meu filho, abracei ele e dei graças a Deus dele estar bem, entende? Porque eu vi aquele rapaz como se fosse meu filho, né? Porque eu tenho um filho de 26, outro de 21, e eu via, naquela época eles eram mais novos, claro, né? Mas eu via aquele rapaz como meu filho. Então, quando eu estou lá no hospital, lá no centro de oncologia, hoje, cada pessoa que eu olho, se é mais jovem, eu olho para aquela pessoa como se fosse meu filho, ou se fosse minha mãe, ou poderia ser meu pai, ou poderia ser meu sobrinho. Então, a gente acaba levando isso para a gente. Aí, essa parte me impactou. E outro caso que me impactou bastante, tinha uma paciente de câncer de mama e ela tinha um acompanhante. E a paciente era muito resiliente, muito tranquila, mas eu via que a acompanhante dela, que era amiga dela, não era tão tranquila assim, né? Ela era muito emotiva, né? Eu atendia a paciente no leito e ela ficava ali do lado e ela sempre emotiva. Aí um dia ela me falou assim, eu nunca recebi um abraço da minha mãe. Ela, né? A acompanhante. A acompanhante, aham. Né? Aí eu levantei, né, que eu estava sentada na banqueta, eu falei assim, então eu quero que você me dê um abraço e imagina que eu sou sua mãe. E aquele dia ela me abraçou, mas ela chorou. E depois desse dia, nunca mais ela ficou impaciente, inquieta, emotiva, entende? Então isso aí também me tocou bastante, a acompanhante. Entender esse olhar não só para o paciente, também para aqueles que estão acompanhando, sim, né?
compreender que esse familiar, ou até mesmo um amigo, enfim, que ele também precisa reorganizar a sua rotina para estar ali ao lado, precisa estar forte também, bem, para cuidar do outro, né? Exato. Ô Val, e para a sua vida pessoal, o que mudou, o que foi transformado, qual a aprendizagem que você tem durante esse período que está lá? Então, para minha vida pessoal, né, como eu falei lá no começo, é valorizar a cada minuto de vida, valorizar cada vez que eu sei que eu não estou doente, né, meus filhos não estão doentes, né, valorizar, como eu disse lá no começo, que eu posso me locomover sem precisar de ninguém, né, eu posso comer o que eu quero, para a vida pessoal também, ter mais empatia pelas pessoas que estão sofrendo, né? Pelas aquelas pessoas que estão doentes, né? Então é isso, né? Vida pessoal. Eu vejo assim, às vezes a gente vai pentear o cabelo da gente, né? A gente não está com câncer, a gente vê os fios caindo, já dá uma angústia ver o fio de cabelo caindo, não dá? Né? Agora imagina aquelas mulheres que sabem que vai perder, né? Todo o cabelo. Então, para minha vida pessoal, eu levo isso, né? Olhar o outro com mais amor, né? E muita gratidão pelo que eu vivencio na minha vida e na minha família. Isso que mudou na minha vida pessoal. Às vezes, quando dá algum probleminha, a coisa dos dia a dia, da rotina, quando eu penso em reclamar, eu já penso assim, não, mas espera aí, eu vi um caso assim ontem, hoje eu vi um caso assim, que sofrimento é aquele? Isso que está acontecendo aqui não é nada, não é nada. Então, isso mudou na minha vida pessoal. Foi Exato. Isso. Valorizar, né, as coisas simples, o nosso dia a dia. Ser grata. E ser grata, né? Que é muito, 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 muito importante. Falando um pouquinho... Voltando ali, gente, eu tenho minha colinha aqui, que para quem me conhece sabe que para eu não me perder nas minhas emoções, Val, eu deixo o meu roteirinho. E toda a questão do diagnóstico, do tratamento, tudo aquilo que nós conversamos aqui, uma coisa que é importante falarmos também sobre o estresse, né? Desde a angústia de já estar procurando um médico porque percebeu algo no seu corpo, e até mesmo toda a questão da rotina, da reorganização, tudo que envolve, até mesmo, como nós conversamos, os estigmas, né, em relação ao câncer, como cuidar do estresse, até mesmo uma forma de prevenção, a nossa saúde mental, né, independente de ser câncer ou não, como que a psicologia ela pode contribuir nesse momento de estresse. O estresse ele é muito desgastante, né? Seja em qualquer época, seja com câncer ou não câncer, mas com câncer piora, né? Então potencializa ainda mais. Então o que a psicologia pode contribuir nisso? Fazer, né, uma psicoeducação com esse paciente, né? Informar os malefícios do estresse, passar alguns exercícios, né, para eles, tipo exercícios de lazer, né? Porque às vezes é tão estressante a rotina, a correria, né, o trabalho, né? Então, eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, agora vocês estão em umas férias forçadas, né? Então, vai tirar da rotina o trabalho, vai tirar da rotina o cuidado, às vezes até da família mesmo. Vocês vão delegar tarefas, vocês vão ser administradores, né? Coloca outras pessoas, vocês vão só delegar a tarefa na casa de vocês, né? E vão fazer o que vocês gostariam de fazer e nunca fazia, né? Por causa da rotina, né? Mesmo que seja uma coisa simples, né? Mas vão ver algum lazer que vocês queriam fazer que há a possibilidade de fazer agora, né? Agora, porque nem tudo pode se fazer quando está em tratamento, né? Mas coisas simples, sim. Então, vocês vão aprender a delegar tarefa para os outros, não ficar olhando se ficou bem feito ou mal feito, não vai adiantar, né?
Porque a gente sempre acha que se não for do jeito da gente, tem que ser. Aham. Então vamos fazer. Eu não sei, aí eu sempre digo, eu não sei o que vocês gostam de fazer. Se é assistir série, se é ler, se é para casa de uma amiga ficar tomando café e batendo um papo. Então vocês vão priorizar isso, né? Para deixar o estresse de lado e sempre procurar um profissional. Não estou conseguindo, procura o psicólogo. Fala com a sua médica, né? Fala com uma amiga bem próxima, sempre procurar ajuda. Procura uma rede de apoio, né? Mas vão curtir um pouquinho de lazer, né? É o que a gente orienta eles. Falando também em relação à questão do estresse e buscar o lazer, né? Nós sabemos também que a espiritualidade também ela é um ponto-chave para que a pessoa possa vivenciar isso da melhor forma, né? O que a psicologia hoje em dia ela pode contribuir para orientar a pessoa a buscar mais esse lado espiritual, né? Independente da religião, né? Não estou falando aqui disso, mas realmente de fortalecer a fé, né? Então, a espiritualidade é muito importante. Muitas vezes, né, a gente diz uma faca de dois gumes, mas não é uma faca, é a espada, né, que tem dois gumes, é a espada. Quem tem, né, essa parte religiosa, que tem mais fé, mais crenças, eles aceitam melhor, se adaptam melhor, mas também tem uma parte negativa. Tem umas pessoas, né, que, por ter uma fé, talvez... muito aflorada, eles deixam, né? A gente já teve paciente que deixou o tratamento. Porque disse que Deus ia curar e não precisava. E o câncer era curativo e hoje está lá. Não tem mais cura, entendeu? Porque, entendeu? Os profissionais, eles são instrumentos de Deus, mas né? isso são, assim, é o mínimo, entendeu? De 100 é um que acontece isso. Os 99, a fé ajuda muito, contribui muito, né? E a gente respeita, né? A gente deixa a pessoa verbalizar, deixa dar o seu testemunho e falar, né? E é muito importante, né? Tem mais resiliência, tem mais aceitação dos procedimentos, do processo que está passando, né? Essas outras que são mais assim... igual aconteceu no caso dessa moça, é mais difícil, mas acontece, entendeu? Pessoal, eu quero aproveitar aqui e agradecer o meu patrocinador fidedigno, né, Max? Cacoal Notícias. Procure 984-329312 se você quiser fazer um programa ou até mesmo participar. Procure Cacoal Notícias aqui em Cacoal. E também falar da Cruzeiro do Sul Virtual Polos Rolim de Mourê Cacoal, que eu não posso deixar de agradecer também ao meu esposo Silvério Marra, que ele é mantenedor dos polos. E Val, agradecendo aqui também a sua participação. Quero perguntar se eu deixei de falar alguma coisa aqui, fazer uma pergunta, você me fale também. E antes da gente encerrar, quero saber onde que as pessoas te encontram. Foi muito bom ter você aqui. A Val, como eu disse lá no início, psicóloga clínica. Qual que é a sua clínica, Val, onde você atende? Eu atendo na Psicoclin, que é ali na Avenida Belo Horizonte, esquina com a JK. Certo. Tá bom? Gostaria que você pudesse, já nos agradecimentos, ou também se quiser falar algo mais também, falar como que deixar uma mensagem ou até mesmo uma última orientação para ajudar alguém que está nos ouvindo agora, ou que vai ouvir depois também, que nesse momento percebeu ou está à procura de um médico, o que pode falar, orientar quem recebeu esse diagnóstico recentemente ou está vivenciando isso? O que você poderia falar? Então, orienta assim, quem ainda não
está vivenciando, né, esse processo, né, para se cuidar, se tocar, né, fazer os exames rotineiros, né, de prevenção, né, nunca deixar de se cuidar, porque a correria do dia a dia, né, essa rotina, eu sempre digo, né, até falo isso para o meu marido mesmo, que vive para lá e para cá, se você não se cuidar, a doença vai te parar, né? Então, ou você para se cuidar, ou a doença vai parar você. Então, para quem não está vivenciando, né? Para ter mais amor em si mesmo, né? Mais amor em si, cuidar de você. Porque para você cuidar da sua família ou cuidar do seu trabalho, você tem que estar bem. E como que você vai estar bem? Você se prevenindo, você se cuidando, você se observando, você se tocando, né? Se conhecendo. Para quem já está nesse processo, que descobriu agora, não tenha medo. Vá atrás dos profissionais certos, especialistas. É um nódulo, é de mama, um exemplo. Vá no mastologista, ele já vai te encaminhar para um oncologista, né? Converse com a sua família, exponha com a sua família, com a sua rede de apoio. Não deixe para depois, né? Porque tem câncer que ele é mais a menos, mas tem aquele que é muito agressivo, né? Então, não deixe, né, que o câncer ele não espera, né? Procure a ajuda de um profissional. Se está muito impactado, procure psicólogos, médicos, amigo e família, né? E se você se cuidar no início, você tem muita chance de cura mesmo, tá bom? É isso. Contato, Val? Meu contato, eu vou deixar meu celular, tá? É 992 49 95 60, tá? Esse telefone eu atendo ligação, WhatsApp, esse é meu contato, tá bom? Qual que é a sua demanda? É criança, adolescente? Sim, criança de 5 anos acima, até idosas, tá? 5 anos acima. Atende online também? Também. Atendo online também. Se precisar, eu atendo online. Ok. Tá bom? Pessoal, então eu quero agradecer também a participação de vocês por terem nos assistido aqui. Fiquem ligados para o próximo programa. Se inscreva lá no nosso canal, Pode Falar Psi. Como eu disse também, eu sou psicóloga clínica. Aqui em Cacoal eu atendo no Hospital dos Acidentados. Em Rolim de Moura eu atendo no Polo da Cruzeiro do Sul Virtual, que é da nossa empresa Centro de Estudos de Leade. Fique ligado e assista o nosso próximo programa. Val, muito obrigada pela sua participação. Venha mais vezes também, vamos bater papo a respeito da psicologia e cuidar da nossa saúde mental. Obrigada, Val. Eu que agradeço, tá? Estou muito grata por ter feito a abertura, né, do seu primeiro programa, né? Estarei mais vezes aqui, sim. Então, até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.